Opa, seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso evento Chess Master. Se você chegou agora no evento e está um pouco perdido, eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu sou o GM Luiz Paulo Supp e durante todo esse evento eu vou te mostrar o caminho que transforma jogadores comuns em jogadores de alto nível, vencendo adversários mais fortes que você. Isso serve inclusive para você que está chegando no xadrez agora, ou se já é um jogador mais forte buscando superar os 2.000 pontos de rating. Mesmo que você acredite que o xadrez é difícil, ou que o xadrez é só para quem joga desde criança, eu já te garanto que com o método certo, não importa a sua idade, muito menos quanto tempo você tem para treinar, aqui nessa série de 4 aulas, você vai aprender como sair do lugar que você está agora e se transformar em um jogador melhor. Na aula anterior, a gente viu como que você pode evoluir brutalmente no xadrez. Então, se você não assistiu às outras aulas dessa série, eu tenho que te falar uma coisa. Para agora de assistir essa aqui e volta lá para destravar a sua evolução. Porque, de novo, as aulas do Chess Master são sequenciais, então é fundamental que você assista elas na ordem. E para a aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre qual seria a maneira mais rápida de evoluir dentro do jogo. Hoje, a gente vai aprender realmente como avançar no xadrez. Então, para a aula de hoje, eu dividi em 2 etapas. Primeiro, a gente vai para a parte do conteúdo e depois a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Porque eu mandei um e-mail com uma pesquisa e ao todo eu recebi centenas de respostas. Eu selecionei as perguntas que mais se repetiam para responder para vocês e tirar o máximo de dúvidas possíveis. Então, por favor, assiste até o fim porque a aula de hoje está realmente muito boa. E agora, pessoal, vamos para a nossa terceira aula. Como vocês devem se lembrar, na nossa última aula a gente trabalhou ali bastante com a ideia de um método, né, para ajudar vocês a se organizarem melhor durante as partidas, e hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês da minha experiência com esse método específico. Como eu disse para vocês, eu tenho alguns momentos bem felizes na minha memória graças a essa ideia aí das 3 perguntas. E hoje o que eu quero compartilhar aqui com vocês é uma dessas partidas. É uma partida bastante, inclusive, especial para mim. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito do contexto aqui desse jogo. E na sequência eu quero contar para vocês como é que funcionou aqui o meu processo de raciocínio enquanto essa partida estava acontecendo. Então, a gente está pegando a partida aqui de um estágio já bem avançado, né? Quer dizer, já passou a abertura, o meio-jogo aconteceu bastante coisa. E nós chegamos até essa posição aqui, onde depois de cavalo E1, eu decidi voltar o meu cavalo para D4. E essa partida, pessoal, aconteceu no ano de 2016 e eu estava enfrentando aqui o grande mestre cubano que depois foi naturalizado paraguaio ali, o grande mestre Neures Delgado, que é um jogador, inclusive, muito forte. Essa era a última rodada do torneio, a 6ª e última rodada do torneio, e eu devo dizer para vocês que as últimas rodadas dos torneios tem todo um ambiente ali diferente, né? Você tem todas as partidas do torneio e você tem a última, que é muito diferente de todas as outras. Porque geralmente o que acontece é que a última rodada ela tende a ser bastante decisiva, né? Então, geralmente se você ganha a última, todo o seu torneio termina sendo positivo e você vai fazer uma viagem de volta muito feliz, com as lembranças daquela partida que você ganhou. E se você perder, você geralmente vai sair do torneio com um gosto amargo ali na boca, né? Bom, às vezes estraga o torneio todo, perder a última, e outras vezes, bom, tudo bem, às vezes o torneio já não vinha muito bem, mas só de você sair perdendo desse jeito, a gente já passa toda a viagem de volta pensando na partida e remoendo algumas coisas, né? Então, com o passar dos anos eu fui percebendo aqui o valor tão altíssimo que tinha essa última rodada, né, a nível emocional, digamos assim. Então, a primeira coisa que eu sempre procuro garantir que aconteça nas últimas rodadas é, em primeiro lugar, que eu vou conseguir dormir direito. Tá? Porque uma coisa que eu vejo muitos jogadores fazendo, e agora falando daqueles que estão ali competindo, tá? Pode ser que eu tenha um pessoal também que está acompanhando aqui as nossas aulas que não está competindo ainda, mas vai acontecer muito em breve, então já estou alertando aí para algumas questões. Primeira coisa que eu me preocupo em fazer é essa, né? Vou dormir bem. Porque, de novo, tem muita gente que eu conheço que nessa última rodada, nessa ânsia assim de ganhar a partida e tudo mais, a pessoa passa a noite inteira preparando, e aí acorda mais cedo para preparar mais para a partida e tal, e aí chega super cansado para jogar, e aquela preparação toda que você fez não adianta de nada.
né? Porque, tudo bem, você até pode chegar a conseguir uma posição muito boa, mas você tá tão cansado, né, com tudo que você fez ali antes da partida, que você chega muito ansioso para jogar e não consegue converter posições boas às vezes. Então você às vezes até tem uma posição boa, que você se preparou, mas você não tem a calma mais ali para converter aquilo em vitória, né? Então, primeira coisa é essa, né? Garantir que eu vou dormir bem, e a segunda é garantir que eu vou chegar calmo aqui para a partida, né? Sem estresse, eu preciso tentar eliminar, sabe? Então, alguns minutos ali antes da partida eu tento ficar quieto, evitar muita conversa assim com as pessoas e tentar realmente me concentrar ali antes da partida começar. Porque essa é uma coisa um pouco negligenciada entre os jogadores de xadrez, porque muita gente quer se concentrar durante a partida, mas esquece que a parte da concentração ela inicia muito antes do jogo começar. Por exemplo, se você passou um dia super estressante, você não vai se concentrar na partida, você não vai estar calmo, mesmo que você tente. Então eu tento passar um dia tranquilo para conseguir chegar e jogar tranquilo aqui a partida também. Se eu não me engano, foi o Botvinnik que falou que ele só consegue pensar quando ele está calmo. Um grande campeão mundial que eu admiro muito. Ele disse essa frase e eu concordo. Então, se você não está calmo, não tem conversa. E eu lembro que esse foi um dia que eu consegui. Eu sei que isso foge um pouco aqui do nosso contexto, mas são coisas relevantes, né, para quem está procurando melhorar no jogo. Eu lembro que esse dia específico eu consegui fazer isso. Essa partida aconteceu na cidade de Caiobá, a gente tinha uma praia ali do lado, então fiquei um tempo ali. Enquanto a grande maioria dos jogadores estava preparando, eu fiquei só ali quietinho, olhando um pouco para o mar, tentando me acalmar. E cheguei realmente na partida muito bem, assim, mentalmente, né? E isso é uma coisa que me deixava já muito contente, né? Porque é uma coisa difícil às vezes. A gente quer se concentrar e tal, mas faz tanta força que não vai, né? Então, ok, primeira parte aqui eu consegui cumprir, e a segunda, que não era menos difícil também, porque no meio jogo e na abertura, eu realmente consegui superar aqui o meu adversário em vários momentos, e a gente acabou chegando até aqui, onde eu tenho uma posição com grande vantagem material. Se a gente fizer uma simples contagem, vocês vão perceber que eu tenho aqui uma torre em troca de um cavalo. Junto com tudo isso, a posição dele está bastante estranha, porque o rei dele está muito vulnerável. Eu digo isso porque percebam que esses peões aqui do flanco de rei acabaram avançando demais. A casa natural desse peão é essa, e a desse peão de G5 é essa. Então, quer dizer, os peões já abandonaram ali o rei faz muito tempo. E aí entra aquela coisa que a gente falou na aula passada, né? O rei, nesse caso aqui, se sente um pouco chateado, né? Um pouco triste, esse rei de G1. Então, assim, eu estava muito otimista com a minha posição, mas aqui, depois que eu joguei cavalo D4 e meu adversário jogou A4, aconteceu uma situação interessante, porque eu estou enfrentando aqui um jogador muito forte, tá? Esse adversário específico é um jogador de mais de 2.600 de rate, um dos melhores jogadores da América Latina. Então, quando a gente está enfrentando um jogador forte, a gente precisa ter uma coisa em mente. Ele geralmente tem várias vidas, assim. Ou seja, não basta você estar ganho, você estar muito bem, você ter jogado bem, você precisa continuar ali dando o seu 100%. E aí algumas coisas aqui devem ser evitadas. Primeiro lugar, você não deve ficar pensando em resultado, tá? Então eu não devo fazer os meus lances aqui falando, nossa, vou ganhar. Não, peraí, eu vou ganhar, mas não vai ser agora. Porque ele vai colocar muitos obstáculos. Então é inútil pensar a respeito do resultado, tá? Eu só devo pensar em como que eu vou jogar o meu próximo lance bem, tá? Como que eu faço um bom lance agora? Essa é a única preocupação que a gente deve ter. Se vai ganhar, se vai empatar, se vai perder, a gente não tem esse controle. Qual é o único controle que a gente tem? Se a gente vai ou não vai conseguir fazer um bom lance agora, tá? E é isso que precisa ser o nosso foco. Qualquer pensamento que fuja disso tá te atrapalhando. Se você estiver pensando em torneio, se eu ganhar, eu vou ganhar o torneio. Se esse pensamento passar pela sua cabeça, não ajuda. O inverso também, se eu perder, nossa, vai ser um desastre. Também não ajuda. Como é que isso te ajuda a fazer bons lances? Então, esses pensamentos devem ser evitados. É claro que é natural, a gente vai ter isso na partida, mas precisa haver o controle, o máximo assim de controle para que não dure por muito tempo, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu garanti aqui? Não, eu não vou, eu preciso ficar calmo, porque eu já tive nesse lugar antes de estar muito ganho contra um cara tão bom, porque isso aqui foi em 2016, eu não era Grandmaster ainda, apesar de que eu já tinha rating de Grandmaster aqui, eu ainda não era.
E eu já tinha passado por essa situação de deixar escapar posições muito ganhas, né? E a conclusão que eu tirei na época foi essa. Geralmente isso acontecia por puro nervosismo. Eu não conseguia ficar calmo ali em momentos críticos, tomava decisões muito apressadas e, como eu disse, esses caras têm 10 vidas, em algum momento ele dá alguma rasteira e a gente não consegue ganhar. Então eu não queria isso pra mim nesse dia. Então eu falei, não, hoje não vai ser assim, né? Hoje eu vou ficar calmo, eu vou fazer um lance bom por vez e eu vou ganhar essa partida. Tentando ser otimista, né? Claro que no fundo certeza eu não tinha, mas pelo menos tentando ficar sob controle ali da situação, né? Em um nível psicológico, digamos assim. Dito tudo isso, foi quando eu olhei para essa posição aqui, nessa tentativa de me acalmar, sabe? De bloquear esses pensamentos, de jogar com calma, porque eu tinha tempo no relógio, eu não preciso fazer nenhum lance rápido. Foi que eu lembrei do método das 3 perguntas. Porque, claro, eu olhei para essa posição aqui, eu queria fazer todos os lances possíveis, né? Porque ela é tão boa que dá vontade de jogar tudo. Só que é nessa de você jogar qualquer lance que às vezes a vantagem vai embora. Então, e essa é uma coisa interessante, porque percebam o seguinte, eu não pensei sobre o método das 3 perguntas de propósito, assim, de que eu fui pro torneio com essa intenção. Não, eu tinha trabalhado nessa ideia um tempo atrás, e quando eu cheguei nesse torneio aqui, essa ideia das 3 perguntas já estava tão internalizada assim em mim que começa a surgir em alguns momentos que eu nem esperava que apareceria. Aqui, por exemplo, eu não pensei nessa partida que em algum momento eu ia pensar em termos do método das 3 perguntas. Mas de repente isso veio na minha cabeça, sabe? Como uma forma de organizar o meu raciocínio. E aí eu comecei simplesmente a fazer as perguntas. E é interessante o quanto isso me ajudou. Em primeiro lugar, me ajudou a concentrar na partida, porque aí eu tinha alguma coisa para pensar, para refletir, então me manteve mais ali, é o que eu queria, realmente foco, é uma coisa que eu precisava. E segundo lugar, as 3 perguntas foram me direcionando para lances muito razoáveis, tá? Começando agora da primeira. Qual é a minha pior peça? E aí, aqui fica difícil, porque como a posição dele é muito ruim, eu não tenho peças assim que são muito ruins. Mas vamos dar uma rápida olhada. Tá? A dama de A5 tá normal aqui em A5, né? Ou seja, ela tá atacando aqui o cavalo dele de C3. Bom, ela tá desenvolvida, ela não tá atrapalhando ninguém, então essa é uma peça, digamos assim, normal, né? Não dá para reclamar muito aqui da minha dama de A5. Bom, a torre de F8 e a torre de A8, eu percebi que tinha um problema com essas peças, né? Porque, bom, a torre de A8 eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Quer dizer, talvez é melhor ela sair dessa coluna, né? Porque a dama já tá na frente dela. Então a torre não consegue se mexer muito bem. Nesse raciocínio eu percebi que eu deveria mexer a torre em algum momento, porque ela não estava cumprindo nenhuma função aqui em A8. Assim como também não estava a torre de F8. Eu olhei para essa torre de F8 e falei, bom, tudo bem, eu desenvolvi a torre, só que ela não está fazendo muito aqui também. Então, qual foi o raciocínio que essa simples pergunta acabou gerando aqui em mim? Eu preciso tentar arrumar essas torres em algum momento, né? E, inclusive, esse foi o meu primeiro lance, que foi colocar uma torre em D8. Então, tudo bem. A respeito do princípio da pior peça, que a gente pode concluir que as torres não estão muito bem, que eu posso tentar colocar alguma delas ali em B8 ou em D8. A gente já vai ver que eu vou fazer um desses dois lances. Mas vamos para a segunda pergunta. O que ele está ameaçando? Né? O que ele jogaria se fosse a vez dele? E aqui eu preciso ser muito honesto com vocês. Ele não está ameaçando nada, e se fosse a vez dele, ele também não faria nada. Porque a posição dele é muito ruim. Se você tenta fazer coisas em posições muito ruins, você só vai agravar o seu problema. Então, o que ele deve fazer aqui? Agora vamos imaginar que eu estivesse no lugar dele. O que eu estaria pensando? Eu estaria pensando o seguinte, olha, eu vou tentar manter a minha posição aqui do jeito que der, porque eu só não quero entrar em colapso. Eu só não quero que ela piore ainda mais do que ela já é, porque já é um horror. Se ela piorar mais, eu vou precisar abandonar, né? Agora olhando da perspectiva do branco, certo? Porque eu tenho material a menos, eu tô todo esburacado aqui porque eu avancei muito os meus peões. Então, eu não tenho plano numa posição dessa. O meu plano é sobreviver. Tô dizendo agora da perspectiva do branco. Então, o que ele quer? Ele quer sobreviver, aguentar o máximo que ele puder, e se em algum momento eu der chance para ele, ele agarra e volta para a partida. Essa é a estratégia.
Você não pode chegar numa posição dessa aqui e pensar em que você vai começar a atacar o adversário. Não tem como. Se você tentar atacar ele partindo de uma posição tão inferior, vai se voltar contra você. Né? Não, realmente não tem como. De novo, com aquelas analogias que eu gosto de fazer, mesma situação quando numa partida de futebol tem alguma equipe com 2 jogadores a menos. 2 jogadores foram expulsos, por exemplo. Ok, mesmo com o seu time com 2 jogadores a menos, você quer atacar. Você quer, no fundo você quer. Mas você entende que você não pode. Porque você está em menor número, sabe, aquilo não vai funcionar muito bem. Se você começar a tentar se movimentar demais, o maior número da outra equipe vai acabar se manifestando com mais clareza. Certo? Então, o branco aqui está em situação de grave desvantagem. Tá? Ele não deve tentar fazer nada além de tentar aguentar. Então ele não tem planos aqui. Bom, e a terceira pergunta de quais são as debilidades, eu não consegui chegar numa conclusão porque toda a posição dele está muito debilitada. Mas principalmente me chamou um pouco a atenção aquele rei ali de G1. Então eu pensei, bom, tenho 2 coisas para fazer aqui. Primeiro, eu vou centralizar essa torre, então joguei torre D8. E em segundo lugar, olha só, ele só ali tranquilo, tentando aguentar, tá corretíssimo o que ele tá fazendo. E aqui, e o segundo lugar que eu percebi é que eu deveria tentar atacar esse rei dele, porque ele tá fraco. E o único jeito de atacar o rei é rompendo aqui com F6. Né? E essa sequência de torre D8 e F6, ela realmente é muito, muito chata aqui pro meu oponente. Ele tá muito perdido agora. Porque, de novo, a minha maior vantagem em número vai acabar pesando muito aqui a partir de agora. Então, depois de F6, meu oponente tomou. Tentou centralizar o cavalo. Eu voltei a dama para C7, atacando aqui o peão de F4, em algumas variantes. Ele jogou dama E3. E assim, o restante da partida, eu tomei e cavalo D4. Percebam que as minhas peças agora estão começando a jogar muito melhor. Aquela torre que estava ali em A8 sem fazer muita coisa, ela agora está centralizada. A torre de F8, que estava numa coluna bloqueada, eu consegui ativar também. Agora eu estou atacando essa dama. E a posição do meu adversário aqui está completamente arruinada. Agora é mais uma questão de incrementar a pressão e eventualmente a posição dele vai entrar em colapso, não tem o que fazer. Ele tentou aqui ainda jogar dama H2. Eu não vi nenhum motivo para trocar as damas, porque eu quero atacar. E a dama é a peça mais forte de ataque que a gente tem. Então a gente não deve tentar... A gente não deve trocar as damas quando a gente está tentando atacar, certo? Porque a gente perde muito potencial de ataque com isso. Então eu mantive a peça, ele defendeu o peão que estava caindo. E aqui chega o último lance instrutivo dessa partida, que foi... Porque assim, eu quero atacar o rei dele, mas está difícil de entrar por enquanto, né? Porque ele está cobrindo as casas ali em volta. E às vezes, quando você está tentando atacar e você vê que não está fluindo muito bem a coisa, vale a pena você tentar trocar alguma peça de defesa do seu oponente. E foi isso que eu fiz com o lance cavalo F3. Porque eu troco o cavalo e agora eu consigo invadir ali com as minhas peças, porque, bom, o cavalo dele estava protegendo muita casa ali em volta que agora não está mais. Então, na sequência, eu fui centralizando as minhas peças, ele propôs a troca, eu aceitei. E agora, depois de torre F4, ele ainda fez mais... Ele fez só mais esse lance e abandonou. Depois de G5, porque, claro, aqui além dele estar perdendo muito material, ele também... Bom, ainda por cima, o rei dele está muito vulnerável e está tudo caindo. Então, não tem muito o que fazer aqui além de desistir da partida mesmo. Esse episódio ele foi muito, muito interessante para mim, porque por exemplo, aquela partida que a gente viu na aula 2, ela era muito mais complexa, né? Então, o que eu entendi aqui nessa partida? Que às vezes, o método das 3 perguntas acaba te ajudando em situações onde não vai ser tão complexo assim você fazer o raciocínio. Mas ele te ajuda a se manter focado ali na partida nas coisas que realmente importam. Né? Porque, por exemplo, eu poderia tranquilamente... Agora eu vou só voltar alguns lances, pessoal. Aqui, por exemplo. Em um outro dia, que eu não estava tão equilibrado e raciocinando com tanta clareza assim, talvez eu faria alguma coisa apressada aqui e colocaria minha vantagem em risco. Né? Mas como eu estava ali ocupado, se fazendo perguntas relevantes, aquilo me manteve muito mais concentrado na partida. Então, uma coisa que eu descobri nesse dia é que o método das 3 perguntas ajuda também na hora da concentração, né? Mesmo que eu não tivesse jogado tudo que eu joguei.
só de eu parar ali e se fazer perguntas relevantes, aquilo já me deixou mais atento a tudo que estava acontecendo. Eu também procurei trazer aqui nessa análise questões que fossem relevantes aqui para o jogador prático, né? Porque eu passei por algumas situações aqui que são muito recorrentes. E eu não queria limitar, como eu disse logo no início, a minha ideia era mostrar tudo que fosse interessante aqui dentro das partidas que a gente estava vendo, certo? E de novo, depois que eu ganhei essa partida, eu também venci o torneio na sequência. Então, é uma memória muito doce para mim, porque depois de ganhar a partida, eu ainda ganhei também o torneio. E de uma certa forma, eu devo isso ao método aqui que a gente trabalhou na segunda aula e nessa primeira aula também. Então, espero que vocês tenham conseguido entender que isso funciona não só a um nível teórico, mas também funciona e já funcionou aqui diversas vezes na prática nas minhas próprias partidas. E agora vamos para as perguntas. A primeira pergunta seria a seguinte: só o método das 3 perguntas já é o suficiente para evoluir no xadrez? Absolutamente não. Utilizar as 3 perguntas é uma maneira de você organizar o seu pensamento durante as partidas de xadrez. Mas é claro que o xadrez é um jogo extremamente rico em possibilidades. E é fundamental que a gente esteja constantemente aprendendo novas informações. Então sim, o método das 3 perguntas vai te dar um norte nas suas partidas. Mas para que aconteça uma real evolução no seu jogo, apenas o método das 3 perguntas não vai bastar. A segunda pergunta seria o seguinte: eu tenho pouco tempo para treinar, é possível evoluir no xadrez mesmo assim? É claro que é possível. Lembra que eu falei lá na primeira aula sobre a organização mental do que fazer na hora da partida? É basicamente isso com a nossa evolução também. Hoje em dia, o principal problema que a gente tem, tanto para o jogador que está começando agora, quanto para aquele que é mais experiente, é o gigantesco volume de informações que é possível encontrar na internet. É cada vez mais difícil filtrar o que realmente interessa. Mas eu estou absolutamente certo de que, trabalhando com o material correto e da maneira certa também, é totalmente possível evoluir no xadrez, mesmo sem ter tanto tempo assim para estudar. E por isso, o melhor a se fazer é seguir um método de treino e estudo, orientado por alguém que já chegou lá. A ideia de você ter um treinador não é a de fazer cada vez mais coisas, é fazer somente a coisa certa. Ter um treinador vai te poupar energia e tempo, de forma que você faça somente o essencial para evoluir no xadrez e não perder tempo. A diferença de quem tem um método de treino e estudo e quem não tem, você pode ver na imagem aqui na tela. Quando você desperdiça a sua energia fazendo várias coisas que não vão fazer você evoluir no jogo. A próxima pergunta seria: como organizar uma rota de treinos, melhores livros e vídeos e cursos para o entendimento de xadrez? Aqui a gente pode perceber o problema mencionado nas aulas anteriores. Hoje tem muitos livros, muitos vídeos, muita coisa mesmo para você estudar. E isso te atrapalha, na verdade, na hora de evoluir no jogo, porque você fica cada vez mais perdido e acaba andando em círculos. Então começa com menos. Ao invés de fazer muita coisa, muito material, é melhor diminuir um pouquinho o material, mas da maneira correta. Então um método, um caminho vai ser muito mais eficiente para isso. Então assim, eu recebi muitas perguntas, como por exemplo, qual o método de treino para alguém que não sai do lugar há muito tempo? Como treinar e ter mais produtividade? Como estudar melhor os livros? Como estudar corretamente? Qual sequência seguir? Que tipo de material é melhor para otimizar o tempo e evoluir de maneira mais consistente? Como que eu posso estudar e aprender xadrez de modo prático e efetivo? Então, depois de todas essas perguntas, está na hora de eu te mostrar como que você pode dar esse próximo passo. Então, como que você pode ir para o seu próximo nível? Eu percebo, de uma forma muito clara, uma confusão sobre o que realmente fazer, sobre o que efetivamente treinar para evoluir. Muitas pessoas querendo saber sobre livros e como estudar através dos livros, por exemplo. E apesar de que eu sou realmente um apaixonado por livros, eu preciso alertar que depois de passar bastante tempo trabalhando com outros jogadores, eu concluí que a simples leitura de livros, que eu considero bons, na grande maioria dos casos não estava bastando por si só, para muitas dessas pessoas. Porque muita gente tem muita dificuldade em extrair informações que são realmente importantes de um livro, mesmo que esse livro em questão seja um material da mais alta qualidade. Então mesmo o simples hábito da leitura requer organização, um método para trabalhar com eles de maneira mais eficiente. E aqui eu sinto que entra exatamente onde eu posso ajudar. Porque no meio de tanta informação, eu sinto que o meu papel aqui é filtrar todo esse excesso de informação
para te levar para o próximo nível. E eu vou servir como um guia que vai te colocar no caminho mais curto. E por esse motivo eu criei o meu próprio método de treinamento. Um método passo a passo para você realmente evoluir de maneira efetiva. E eu pensei e repensei várias vezes antes de fazer o que eu vou fazer agora. Mas a partir de agora, eu vou revelar o jeito mais rápido e efetivo para você evoluir no xadrez e ganhar cada vez mais partidas. O sistema de treinamento que transforma jogadores comuns em jogadores de alto nível. E isso serve inclusive para você que está chegando no xadrez agora, ou até mesmo se você quer se tornar um jogador titular. E eu sei que isso pode parecer uma coisa ousada demais, e a verdade é que os melhores em todas as áreas do esporte tinham um treinador e um plano bem definido para eles seguirem. E sendo bem sincero com você, sem um plano e sem uma direção correta, a derrota termina sendo uma questão meio de tempo. Então é muito comum ver pessoas andando em círculos, né? Por acompanhar muitos jogadores nesses últimos anos, eu acabei vendo isso com os meus próprios olhos, né? Jogadores que têm jeito para o xadrez mesmo, mas acabam se perdendo ali em relação a outros que têm menos talento, mas que têm um foco maior em relação ao que fazer. Então, o que eu estou dizendo para você é que não importa o seu nível, seguindo o meu método de treinamento e estudo, você vai se tornar um jogador melhor. Eu mesmo vou fragmentar em pequenos passos tudo o que é importante você treinar para realmente evoluir e parar de uma vez por todas de ficar patinando sem sair do lugar. Então não importa se você quer se tornar um grande mestre ou se você é estudante de medicina e quer melhorar a sua concentração utilizando o xadrez. Se você aplicar um método, eu te garanto uma única coisa: você vai se transformar em um jogador melhor. Então depois de hoje vamos ter dois tipos de jogadores: os 5% que vão vencer as partidas e evoluir cada dia mais, e os outros 95% que vão continuar patinando com muita dificuldade para sair do lugar. Então de qual lado você quer ficar? Porque o xadrez é um pouco igual à matemática. Quando o professor está do lado ensinando tudo, parece muito simples, mas é na prática que acaba surgindo ali as maiores dificuldades. E por isso, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir oficialmente as inscrições para a primeira turma do meu método de treinamento. Então, se você quer ser treinado por mim, se você quer realmente evoluir no xadrez, não existe lugar melhor para você estar agora. Eu organizei no meu método toda a minha experiência de anos de uma forma rápida, organizada e efetiva. Assim, você vai aprender muito mais rápido do que qualquer pessoa, porque você não vai mais perder tempo nem energia fazendo coisas erradas. Então, eu estruturei um método de treinamento que eu uso nas minhas partidas e uso também com os meus alunos. Dessa forma, você não fica à deriva na hora de estudar e treinar. Então, com esse sistema, você não vai mais ter esse problema, porque no primeiro módulo, a gente vai trabalhar mais a fundo a respeito de como se organizar durante as partidas. E vamos tocar em pontos muito importantes para o jogador prático de torneios. E foi justamente por aí que eu decidi começar o nosso treinamento. No módulo 2, a gente vai falar sobre princípios da abertura e um repertório completo para o jogador de pretas. Porque, embora eu não considero assim tão importante o estudo de aberturas, pelo menos não é a parte mais essencial para o jogador prático, muita gente tem sérios problemas porque se sente meio desconfortável na fase inicial do jogo. E isso não só acaba causando uma certa desordem mental, como também desânimo na hora de jogar a partida. Então, um repertório básico para você se orientar e se sentir mais confortável é fundamental. E por esse motivo, no módulo 3, a gente vai trabalhar em um repertório completo para o jogador de branca. No módulo 4, a gente vai tratar sobre os princípios e a mentalidade necessária para você atacar no xadrez. No módulo 5, vamos falar sobre todos os principais métodos de defesa, assim como também importantes questões psicológicas que um jogador passa na hora de defender uma posição no xadrez. E aqui, eu quero deixar uma coisa já adiantada, que eu considero essa uma das habilidades mais subestimadas por todos os jogadores de xadrez. E compreender e progredir nesse aspecto do jogo vai fazer realmente uma grande diferença no seu jogo. E no módulo 6, a gente vai tratar sobre os finais. Mais especificamente falando, a gente vai trabalhar nos finais que são mais relevantes, do ponto de vista do jogador prático, assim como também técnica de finais, como converter vantagens e como conduzir posições com poucas peças de maneira mais confiante. Então, se você começou a jogar há pouco tempo e está empacado no hate online e não consegue evoluir, eu quero antes te deixar ciente que essa pode ser a melhor oportunidade de você acelerar o seu progresso no xadrez. E antes que você deixe a sua insegurança tomar conta, achando que é mais um daqueles cursos que te enchem de promessa, eu vou te dar uma garantia. E a garantia que eu vou te colocar é a de que, se por qualquer motivo você não quiser mais ser treinado por mim, é só você solicitar o seu dinheiro de volta nos primeiros 15 dias
e eu vou devolver o seu dinheiro imediatamente. Porque eu realmente vou colocar todo o meu empenho para te ajudar a melhorar no jogo. E eu sei que aquelas pessoas que estiverem realmente empenhadas em melhorar no xadrez vão chegar onde elas querem. E eu ainda vou te dar uma outra garantia que é a seguinte: em 90 dias, depois da compra do meu método, você aplicar o método e comprovar que não funcionou, e não evoluiu nada no seu xadrez, eu vou devolver o seu dinheiro e ainda vou te pagar mais R$500. E isso tudo é simplesmente porque eu confio no trabalho que eu fiz, no método que eu criei. Então é muito simples. Olha só os comentários das aulas do Chess Master, que nessas aulas a gente não teve a oportunidade de trabalhar nem 3% do conteúdo completo do método. Agora imagina a possibilidade de progresso trabalhando com o material do método todo. Então eu realmente garanto que você vai evoluir no xadrez de um jeito que você nunca viu em nenhum outro lugar. Então eu vou repetir, se você quer evoluir no xadrez e não tem tempo, o método é especialmente para você, porque eu não vou ficar te enrolando. A gente vai direto ao ponto. Então, se você sente que está perdido, é para você também. Se você está patinando no mesmo lugar, também é para você. E se você começou agora no jogo, também é para você. Então, anota na sua agenda que segunda-feira às 8 horas, eu vou te mandar um e-mail avisando das inscrições abertas. E na segunda-feira, você vai poder falar que você está sendo treinado por mim. Isso tudo porque eu confio no método que eu criei. E para que eu consiga manter o nível de qualidade, eu vou limitar a quantidade de alunos, para que realmente eu consiga dar o nível de atenção que eu acredito ser necessário para a sua evolução. Então, na segunda-feira, eu vou dar um bônus para os 50 primeiros. Então presta atenção, eu vou liberar apenas 500 vagas, e das 500 vagas, os 50 primeiros alunos vão fazer parte de um grupo VIP em que eu vou estar presente todos os dias. Então eu realmente sugiro que você coloque um lembrete no seu celular para não perder essa oportunidade, porque eu nunca fiz isso antes. Olá, meu nome é Lucas, tenho 30 anos e apesar da idade eu sou iniciante no xadrez. Bom, eu sempre tive muita dificuldade no meio jogo e aí eu resolvi me aventurar entre diversos cursos no sistema SUP. E realmente a experiência foi impressionante. O GM SUP com ideias claras, trouxe conceitos que me fizeram organizar melhor meus pensamentos e desenvolver muito melhor meu jogo. Bom, eu não terminei ainda o curso, mas já subi 100 pontos de rate em pouco tempo. E acredito que depois que eu terminar, com certeza eu vou subir muito mais. Com certeza eu quero fazer parte dessa próxima turma aí do SUP. Bom, valeu GM, abraço. Oi, meu nome é Pedro Rodrigues, eu fui aluno do sistema SUP da segunda turma e tive uma evolução do rating 950 até 1300 nas rápidas do chess.com e do rating 1000 a 1400 no Lichess. Eu fico muito feliz com esse resultado porque eu tive muito pouco tempo para usufruir do sistema, porque eu me inscrevi no meu último período da faculdade e eu não queria perder a oportunidade de assinar esse curso, e mesmo assim eu assinei. E sempre que eu tinha um tempo, eu parava para assistir, porque é algo que me interessa bastante, e consegui aproveitar cada detalhe e estou tentando ainda aproveitar cada vez mais. Acompanho sempre que eu posso as lives também e estou ansioso pelo Chess Master. Olá pessoal, bom dia a todos aí. Bem, eu sou professor de matemática, moro aqui no interior do estado do Pará, e eu gostaria de contar um pouco do meu depoimento, dar meu depoimento aqui para vocês, que eu tinha um rate de 1100, 1150, e eu não consegui evoluir de jeito nenhum. Então isso daí me deixou consternado, né? Eu fiquei com muito triste e decepcionado comigo mesmo. Eu pegava material, internet, pegava livros para tentar ler, mas a evolução não vinha. Eu, em apenas 4 meses e meio, 5 meses, eu conheci o método SUP e eu resolvi tentar, né? Então eu estou aqui para dizer para vocês, né, que incrível, eu já estou com 1600 de rate no Lichess. Eu nunca participei de torneios, então eu não tenho rate feed, mas eu tenho no Lichess, meu nome é meu ID lá, Elieu de Moura, vocês podem pesquisar e vocês verão que eu estou com quase 1600.
Isso em apenas 4 meses e meio que eu conheci o método SUP. Então, o jeito que ele trata, o jeito que ele dá, parece que ele é um capivara igual nós. Parece que ele se coloca muito em nosso lugar. Então, estou aqui, pessoal, para agradecer a ele por essa evolução. E eu quero continuar esse ano inteiro aí com o SUP, porque a minha meta é chegar em 1.800 a priori, né? Então, um abraço a todos e pode confiar que o SUP pode mudar a sua história no xadrez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Moriarty da turma 2 e sejam bem-vindos à turma 3. Eu vim falar sobre o curso que é simplesmente incrível. Sobre a questão de conversas e contatos, tá todo mundo lá para te ajudar, desde os seus colegas até administradores e o SUP. Ele mesmo te responde e a gente conversa sobre tal assunto, referente a xadrez, claro. E sobre o seu nível de xadrez, você não tem nem que se preocupar com isso. Você percebe isso de um mês para outro. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Moritz e eu gostaria de fazer um rápido depoimento sobre o sistema SUP e que basicamente me retirou de um platô que eu me encontrava estagnado já há anos, né, que era ali na casa dos 2.165 de rating, e me projetou para um rating de 2.269 dentro da plataforma Lichess. Além disso, eu também consegui chegar a um rating de 2.700 e uns quebrados, 2.703, dentro do site chess.com como resolução de problemas, né? Algo fantástico, fantástico. Em 6 módulos, o grande mestre Luiz Paulo Supp te passa todo o conhecimento prático daquilo que tu realmente precisa ter em mente na hora das tuas partidas, para que tu não te pegue em enrolações, para que tu não fique pensando coisas que não são necessárias de ser pensadas durante as partidas, exatamente ao ponto.